Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos mais uma vez para a nossa aula de teologia. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre hermenêutica bíblica. Nós iniciamos o módulo hermenêutica plural e bíblica e hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre formas literárias. Na verdade, algumas formas literárias que nós encontramos na Bíblia, nos textos bíblicos. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando nesse projeto em parceria com a Igreja Metodista IPEC. O curso de Teologia Graça sobre Graça tem fornecido gratuitamente aulas, videoaulas, de alguns módulos que nós estudamos no curso Bacharel em Teologia. Todos vocês são os nossos convidados e você que tem interesse em dar continuidade aos estudos e quem sabe concluir o curso, se tornando bacharel no curso de Teologia Livre, Graça sobre Graça, você também pode se inscrever. Nós vamos disponibilizar o link para que você possa fazer isso. Também possa saber um pouco mais sobre como funciona e de que maneira você pode se envolver com esse projeto tão bonito de formação e capacitação de pessoas. Graças a Deus pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando e desde o início da quarentena, desde o início desse afastamento social, estão interagindo conosco, participando das videoaulas, são transmitidas aqui no canal, aqui na página Direito à Fé. Muito obrigado a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos começar falando sobre formas literárias, para que a gente possa aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento utilizando as ferramentas que são fornecidas pela hermenêutica. Em especial, hoje nós falamos sobre hermenêutica bíblica. Esteja conosco até o final e deixe seu like aqui, compartilhe com outras pessoas. Depois dessa aula nós vamos disponibilizar esse vídeo também no nosso YouTube e vai ficar gravado aqui na página Direito à Fé. Deus em Cristo abençoe a todos vocês e vamos começar a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre formas literárias da hermenêutica bíblica. Tá? Então, a nossa aula de hoje, dia 12 de 5 de 2020, eu, professor Martin, pastor da Igreja Metodista IPEC, tenho o prazer de compartilhar com vocês um pouco deste conhecimento sobre hermenêutica. A nossa leitura bíblica, toda aula nós começamos com uma leitura bíblica. A nossa leitura bíblica de hoje é Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aí nós temos a versão aqui em espanhol. Hoje nós vamos ficar com esse texto bíblico para nossa reflexão, um texto bíblico que nos fala sobre a autoridade bíblica, o seu objetivo, e nos mostra sobre o resultado de se estudar a Bíblia, ou de se estudar os textos sagrados. Eu chamei também para nos ajudar nesse estudo de hoje, nós vamos nos debruçar em algumas pesquisas que foram feitas. Dentre elas, nós utilizamos alguns livros do pastor Joel Leitão de Mello, que é um autor conhecido aqui no Brasil, já falecido, mas que deixou um legado muito bonito para a teologia brasileira. Nós temos o pastor Tácito da Gama, que eu tive o prazer de conhecê-lo, também já faleceu. O pastor Tácito da Gama é autor de mais de 60 livros, 60 títulos em língua portuguesa. Tive a oportunidade de trabalhar em um seminário elaborado, criado por ele. Vamos também chamar para compor o nosso estudo de hoje o autor, o teólogo Walter Kaiser. E também vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre
a hermenêutica bíblica. Esse texto bíblico de hoje nos apresenta a palavra de Deus como viva e eficaz, e poderosa para penetrar e cortar, fazendo separação entre juntas e medulas e discernindo o coração, ou discernindo as intenções do coração. Esse texto, por várias vezes, foi utilizado para mostrar às pessoas o valor espiritual que a palavra, que os textos sagrados possuem. Tá? Nós não vamos nos ater a esse texto bíblico, é mais uma reflexão bíblica para vocês, para que vocês possam complementar os estudos sobre hermenêutica. Um fato importante sobre a hermenêutica bíblica é, quando os escritores bíblicos estavam produzindo seus textos, eles não pensavam que viriam a compor as escrituras sagradas. Você consegue compreender isso? Os escritores bíblicos estavam trabalhando em um texto sem ter a noção da dimensão, o alcance que esses textos teriam. Até mesmo a questão da sobrevivência desses textos através do tempo. Não havia essa noção. Por exemplo, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, elas tinham como finalidade exortar, edificar e trazer para a igreja uma norma, trazer normatividade para os trabalhos cristãos daquela época. Porém, não se havia na mentalidade dos escritores uma noção de que eles estavam produzindo algo que mais tarde comporia o que nós chamamos hoje de Bíblia. Entenda que na época dos apóstolos, na época da igreja nascente, os textos bíblicos que eles utilizavam eram textos, fragmentos do Antigo Testamento, textos ligados à lei. E os primeiros escritos que foram surgindo, à medida que foram se tornando conhecidos nas comunidades, passaram a ser usados pelas comunidades como uma norma, como uma regra para a estruturação do cristianismo que estava nascendo. Só que as pessoas não tinham em pensamento a dimensão, não conseguiam calcular a dimensão do alcance destes escritos sagrados, que depois passaram a compor o que nós chamamos hoje de Bíblia, que é uma coletânea de livros. Bíblia, a palavra Bíblia, procede do mesmo termo biblioteca, biblion, coletânea de livros. Né? Então, nós temos vários livros reunidos, que é também chamado de cânon. O cânon é uma palavra mais técnica e se refere aos escritos sagrados que foram selecionados pelos pais da igreja e considerados textos sacros, né? Textos realmente que tinham um valor espiritual, tinham uma inspiração espiritual, uma inspiração dada pelo próprio Espírito Santo. Tá? Então, esses autores, esses escritores, eles não estavam produzindo seus textos tendo como objetivo a composição da Bíblia. Não era esse o objetivo. O objetivo era a normatização das primeiras comunidades cristãs. Algumas considerações sobre a Bíblia dentro de uma visão religiosa, dentro de uma visão teológica, podem ser feitas da seguinte maneira. Nós encontramos, por exemplo, o escritor, o teólogo, Joel Leitão, dizendo que a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela é plenária, a Bíblia ela é verbal. E que esses três pontos, eles atestam a espiritualidade da Bíblia Sagrada, mostrando que a Bíblia não é um livro comum, não é uma obra literária como outra qualquer. Existe na Bíblia uma inspiração metafísica, espiritual, dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E, segundo Joel Leitão, esses três pontos atestam essa espiritualidade, esse poder sobrenatural que repousa ou que procede das Escrituras Sagradas. Para ele, a Bíblia é inerrante no sentido de a Bíblia não possui contradições, e mais do que isso, a Bíblia é um livro profético infalível, ela não falha em seu propósito. A Bíblia é plenária,
Plenária porque todos os livros da Bíblia estão conectados entre si e esses livros eles se complementam. Um livro interpreta outro livro e essa unidade que existe entre todos os livros é considerada a plenária ou a forma plena da mensagem divina para a humanidade. Daí nós podemos, o nosso pensamento é remetido à ideia do cânon. Né? O cânon nada mais é do que uma vara de medir. Isso significa dizer que se a Bíblia é o cânon sagrado, nós estamos dizendo que a Bíblia é a medida certa de Deus para a humanidade. Esta medida significa que ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Por isso, a Bíblia, como cânon, ela é entendida como plenária e qualquer mensagem que esteja fora da Bíblia Sagrada e dita como divina, dentro de um pensamento canônico, não é divina. A mensagem divina para a humanidade compreende os livros que já foram canonizados e estão dentro desse cânon. São considerados livros ou escritos sagrados, sacros. A forma plena da Bíblia nos diz que todos os livros estão ligados e que esses livros se complementam. E a partir daí é que nós temos a compreensão bíblica, a interpretação bíblica. Joel Leitão também diz que a Bíblia é verbal. A Bíblia é uma mensagem atual e nela encontramos vozes diversas. Apesar de encontrarmos na Bíblia muitos livros que são históricos, por exemplo, o livro de Atos é um livro histórico. O livro de Crônicas também é um livro histórico. No livro de Atos, nós encontramos a história do cristianismo nascente. Apesar de ser um livro histórico também, a Bíblia é apresentada como verbal no sentido de quais são as vozes que falam na Bíblia. Nós vamos encontrar, por exemplo, mensagens que são divinas, narrativas que são apenas históricas, nós vamos encontrar diálogos entre pessoas, nós vamos encontrar até mesmo o próprio diabo, Satanás, falando na Bíblia. Se você lê o livro de Jó, capítulo de número 1 e 2, você vai encontrar um diálogo entre o próprio diabo e Deus, ou seja, há uma fala de Deus e há uma fala do próprio diabo. Essa verbalidade nos mostra que seres espirituais falam. E também nos mostra que seres humanos também falam. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em algumas das vezes que escreveu, deu a sua opinião sobre determinado assunto. Em certo ponto, ele chegou a dizer: agora falo eu, não Deus. Então, ele estava expressando a sua opinião. Então, na Bíblia, nós encontramos vozes diversas, várias pessoas falando. E esses diálogos têm um objetivo, têm um propósito para os leitores da Bíblia. Por isso que o cânon não despreza as vozes que falam da Bíblia. E nós não podemos dizer que um texto em que não é diretamente expresso que Deus está falando, que esse texto não seja sagrado. Por exemplo, na passagem do livro de Jó, no capítulo de número 1, em que há um diálogo entre Deus e o próprio Satanás, Deus fala e Satanás também fala. Eu não posso dizer que o que Deus falou é sagrado ou é um texto divino e o que Satanás falou não é um texto divino. Pelo contrário, até mesmo a mensagem de Satanás nesse texto é uma mensagem divina. Essa verbalidade bíblica, ela precisa ser levada em consideração quando nós estudamos a Bíblia Sagrada como inspirada por Deus. Então, vozes diversas participam da composição divina, estão presentes na composição divina. E aí tem o texto também em espanhol para vocês. Então, segundo Joel Leitão, a Bíblia ela é inerrante, ela é plenária e ela é verbal. Continuando. Nós também encontramos as variáveis de sentido textual. São elementos que vão influenciar diretamente
no significado dos textos, ou o significado que o texto passa a ter para o leitor. Essas variáveis são o ambiente, seria a questão geográfica. Por exemplo, o texto que está diante de nós foi escrito onde? Foi escrito na Palestina, foi escrito em Israel, foi escrito no Egito, não sei. O texto que está diante de nós, ele tem uma importância geográfica. E essa importância geográfica, ela vai ser descrita no texto e em seu contexto. Por exemplo, na região do deserto, nas regiões montanhosas, nos vales, e coisas desse tipo. Então, uma questão geográfica também vai influenciar diretamente no sentido do texto. Por isso, alguns textos bíblicos, quando nós lemos, nós podemos retirar ensinos desse texto e aplicar esses ensinos como uma aplicação pessoal, porém, nem todos os textos podem ser aplicados, porque foram escritos dentro de uma compreensão geográfica totalmente diferente da nossa. Né? Por exemplo, as mulheres que iam retirar a água do poço em determinado horário. Então, elas caminhavam não sei quantas horas do dia para chegar até o poço e de lá retirar a água. E aí nós já temos uma questão geográfica que nos fala sobre a disposição das cidades e onde as pessoas encontravam água, se existia realmente água em abundância, se era em escassez, e coisas desse tipo podem influenciar diretamente no significado que o texto vai ter. E talvez esse significado não seja aplicável para o leitor. Existe a variável do tempo. Né? Então, as tradições que eram consolidadas e que ajudaram na composição textual. Então, os textos bíblicos contemplam uma tradição judaica, uma tradição religiosa judaica. E essa tradição era consolidada. O cristianismo passa a estabelecer um novo procedimento, uma nova filosofia religiosa, que também será consolidada, mas que precisa ainda buscar na tradição judaica antiga algumas referências. Então, o tempo vai influenciar no significado dos textos. O público para o qual o texto foi escrito, né? Quais são as referências sociais, culturais, religiosas, familiares. Qual era o entendimento, por exemplo, dos judeus na época em que a lei foi escrita? Qual era a composição da sociedade? De que maneira essa sociedade se organizava politicamente, se organizava enquanto comunidade, se organizava religiosamente, e qual era o procedimento familiar, como se davam os relacionamentos familiares. Então, esse público vai ser uma variável que vai influenciar diretamente no significado, no sentido do texto que nós temos. Por isso, é inaceitável que estudemos um texto bíblico sem considerar o público para o qual esse texto foi escrito, a época em que esse texto foi escrito e o contexto geográfico em que esse texto foi escrito. Né? A questão, por exemplo, do idioma. Né? O idioma também é uma variável que vai influenciar no sentido textual. Uma vez que o idioma, a linguagem ou a língua, ela está em constante atualização, ela está em constante modificação. Dentro de uma ideia diacrônica, nós vamos entender que o idioma utilizado na composição do texto bíblico, hebraico, aramaico e depois o grego koiné, esses idiomas eles têm peculiaridades que precisam ser levadas em consideração hoje, quando nós lemos um texto no nosso idioma, na versão que foi traduzida para o nosso idioma. Por exemplo, alguns desses idiomas não possuíam palavras que nós utilizamos hoje. Nós falamos há pouco tempo sobre o emprego da palavra homossexual ativo e homossexual passivo, que é um termo relativamente novo, empregado pela primeira vez o termo homossexual no século XIX. Mas nós já encontramos uma versão bíblica
que eu chamo de uma versão tendenciosa, que usa o termo homossexual ativo e homossexual passivo. Um termo que, nas cópias do original, e acredito que também nos originais, é impossível de ser utilizado, é incabível, não tem fundamento para isso. Nós não encontramos uma referência direta no nosso idioma, então, para esse termo homossexual. Então, se eu não encontro uma referência imediata, uma referência que deixe claro esse termo, eu preciso fazer uma interpretação dinâmica do texto, ou uma tradução dinâmica do texto. Veja bem, o idioma ele vai influenciar diretamente, então, na composição textual. De que maneira as pessoas expressavam raiva, expressavam desgosto, textualmente falando. Para nós, a palavra ira significa alguém com cólera, algo que vai além da raiva. Dentro da cultura antiga, se você dissesse, por exemplo, que alguém abaixou ou baixou a cabeça, isso já significaria que a pessoa estava com cólera. Baixar a cabeça significa estar tomado de revolta, de indignação, de raiva. Dentro disso, nós encontramos um elemento linguístico, um elemento também cultural, que tem a ver também com o costume da época, e que precisa agora ser passado para o idioma. E nós, tendo o texto bíblico, entendemos que esse texto se refere a essa questão que considera uma cultura diferente, um tempo diferente, um idioma diferente. Essas variáveis, ambiente, tempo, público e idioma, elas vão nos acompanhar durante todo o estudo da hermenêutica. A hermenêutica vai se valer de ferramentas que nos ajudam a compreender melhor como essas variáveis vão influenciar no significado textual. Obviamente, na compreensão, na interpretação. Tá? Eu tenho um texto em espanhol para vocês. Espero que estejamos juntos, todos estejam acompanhando. Se você tiver dúvida, pode escrever aí nos comentários e eu vou tentar responder para vocês. Tá? Depois, nós encontramos, vamos tentar agora produzir sentido ou significado pela leitura do texto que está diante de nós. E nós vamos encontrar esse significado, esse sentido, quando? Quando nós, leitores, nos tornamos autores de tudo aquilo que nós estamos lendo. Nós deixamos de ter um posicionamento passivo diante do texto que está diante de nós e começamos a ter uma atitude daqueles que são questionadores, daqueles que estão implicando o texto, daqueles que estão fazendo inferências, daqueles que estão questionando o texto, perguntando os porquês, a origem, a razão das coisas, estamos analisando o significado das palavras, nós deixamos de ser apenas leitores e estamos nos tornando autores de tudo aquilo que está diante de nós. Nós estamos implicando no texto. Nós não temos apenas uma visão passiva daquele que lê e diz, que bonito esse texto, eu gostei disso aqui, vou guardar essa mensagem para mim. Nós vamos agora vasculhar esse texto. Nós vamos fazer um rebuliço textual para podermos entender, compreender melhor. Levando em consideração aquilo que nós falamos na primeira aula, que interpretar significa ir a fundo. E significa significa penetrar, né? Interpretar significa ir a fundo. Então, nós vamos ir a fundo agora. Lembra da imagem que nós usamos na nossa primeira aula, que eu fiz uma referência dizendo que o termo interpretar vem de uma prática antiga em que os adivinhos abriam as entranhas dos animais e enfiavam a mão lá dentro das entranhas e ficavam segurando as entranhas do animal para fazer as suas adivinhações. Interpretar significa isso. Daí surge o termo interpretar. Significa entrar, significa penetrar para ter a compreensão, para ter o conhecimento. Então, nós vamos a fundo, nós vamos vasculhar o texto. Deixamos de ser leitores apenas e nos tornamos autores,
porque estamos implicando o texto, mexendo com o texto, provocando o texto, questionando o texto. E aquilo que nós estamos aprendendo, para uma construção de significado, quando nós assimilamos a compreensão, a interpretação, e isso passa a fazer parte da nossa prática, verdadeiramente nós estamos consolidando o conhecimento que nós adquirimos. Nós devemos também considerar o significante e a significação daquilo que está diante de nós. Significante é a parte do signo, que pode tornar-se sensível, perceptível. A parte ausente é o que nós vamos chamar de significado. Então, significante é aquilo que está diante de nós. É aquilo que nós conseguimos ver. O que é que está diante de nós? O texto. E o significado, né? Então, nós vamos entender o sentido desse texto. Você consegue perceber? E a relação que existe entre o significante e o significado é o que dá a significação, é a compreensão mais ampla de tudo aquilo que está proposto, de tudo aquilo que está diante de nós. Você vai compreender isso um pouco melhor com um exemplo que eu vou passar para vocês. Significante e significado. Quanto ao significante e ao significado, nós vamos dizer que o significante é o que está diante de nós, como eu disse para vocês. Nós temos o texto bíblico. Esse texto bíblico vai ser o nosso significante. Aqui entendido como significante, o texto bíblico é o visível, é o palpável. É aquele código que está diante de nós. O significado é o que está além do texto bíblico. Nós chamaremos de significado. É o sentido que o texto vai produzir. Então, nós vamos considerar o texto, nós vamos considerar o contexto imediato, o contexto mais amplo, vamos considerar os versículos que estão próximos, os capítulos que estão ligados, vamos ter uma visão mais ampla, contemplando os outros livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando nós dividimos a Bíblia em segmentos ou áreas de estudo, por exemplo, quando nós falamos sobre escatologia, nós temos os livros escatológicos. Então, qual a relação que esses livros têm um com o outro? De Isaías a Malaquias, livros escatológicos. Alguns trechos dos evangelhos também são escatológicos. E aí vai para o livro do Apocalipse. Qual a relação que existe entre o livro do Apocalipse e alguns trechos dos evangelhos e os livros que vão de Isaías ao livro de Malaquias? Nós abrimos o leque para compreender essa relação. Então, o que está além do texto bíblico, e é aquilo que nós vamos implicar, que nós vamos perguntar, que nós vamos questionar, é o que vai nos levar à significação, que é que é a compreensão muito mais ampla de tudo isso que está diante de nós. Ok? Coloquei o texto aqui em espanhol para vocês também. Então, o significante está diante de nós, o visível, o palpável. O significado que está para além do que está diante de nós. Sempre tenham em mente aquele exemplo que eu usei na primeira aula. Uma coisa é a placa dizendo pare. Outra coisa é você questionar essa placa. Por que essa placa está aqui? Quem é que definiu que esse formato de placa significa pare? Quem é que definiu que essa cor deve ser usada para a placa pare? E quem é que tomou a decisão de colocar essa placa nesse exato local? Uma questão geográfica, uma questão de composição, que seria a produção literária. Então, nós vamos levantando questionamentos que vão nos levar a um conhecimento maior daquilo que está diante de nós. Nós não apenas paramos porque a placa diz pare, nós questionamos essa placa. Nós vamos além. E vamos questionando, questionando, questionando e ampliando o nosso conhecimento. Significante, significado e agora a significação. A significação é a relação, então, que existe entre o significante e o significado. Tá? Vejam bem. Significado. Eu peguei a palavra cordeiro, é o significante. O que é o significante? A palavra cordeiro é o significante, é o nosso código. O nosso código é cordeiro. Significante, então, é o código que está diante de nós. A ortografia, é o que está escrito.
é a palavra escrita. Está aí diante de nós. O texto é cordeiro. Qual é o significado? Quando nós falamos a palavra cordeiro, o significado é a imagem que nos vem à mente. E qual é a imagem que nos vem à mente quando nós usamos esse termo? Qual é a imagem que te vem à mente quando você usa o termo cordeiro? Você imagina o quê? Para aqueles que são religiosos, criados na igreja, e já ouviram várias pregações sobre isso, e já participaram de escola dominical, e sempre estão ouvindo músicas e louvores, hinos que falem sobre o cordeiro, de imediato ele vai lembrar de Jesus. Mas para as pessoas que não têm esse conhecimento prévio religioso, o significado é cordeiro é um animal. Então a imagem que vai vir à mente de muitas pessoas é essa aqui, ó. O significado, que é a imagem, vai vir a imagem de um animal. Quando você fala a palavra cordeiro, você está se referindo a um animal. Então, você, ao ler a palavra cordeiro ou ouvir a palavra cordeiro, a imagem que vai se formar na sua mente é o animal. Lembre-se que, tenha em mente que nós não pensamos em letras. Nós não ficamos pensando no C, no O, no R, no D, no E, no I, no R e no O. Cordeiro. Nós não ficamos pensando em letras. Nós pensamos em imagem. A nossa mente, ela grava as imagens. Nós associamos o código escrito à imagem que nós temos na nossa mente. Então, o cordeiro nos traz à memória o animal cordeiro. É uma ovelha aí, criancinha, né, recém-nascida. Então, nós dizemos, cordeiro é esse animal. E o que seria, nesse quadro, a significação? Aí nós temos a significação, biblicamente falando, agora nós vamos ampliar o nosso conhecimento. A significação é a relação que existe entre o significante, que é a palavra escrita, e o significado, que é a imagem que é produzida na nossa mente. A imagem que produziu na nossa mente foi de um animal. Porém, dentro de um estudo mais amplo, a Bíblia nos apresenta no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 29, João se referindo a Jesus, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João usa a imagem de um cordeiro para se referir a Jesus. E o que é isso dentro desse estudo que nós estamos fazendo? João estava usando uma metáfora. A metáfora é como quando eu tomo uma coisa por outra. Jesus passa a ser identificado como cordeiro porque o seu ministério seria um ministério expiatório. Jesus se entregaria por toda a humanidade. Aqui nós temos o conhecimento, um conhecimento amplo do significado de expiação. Então, o cordeiro deixa de ser a imagem do animal que nos vem à mente e passa a ser na nossa mente agora, metaforicamente, a imagem de Jesus se entregando por nós no Calvário, como um cordeiro mudo. E aí nós estamos usando uma figura de linguagem. Metáfora é uma figura de linguagem. Dentro desse estudo de figuras de linguagem, nós vamos aprofundando o nosso conhecimento. Então, a significação é o fruto da relação do significante com o significado. Eu leio o que está escrito, leio o que está escrito diante de mim, o que eu compreendo mentalmente é o significado, e a significação é a relação que existe entre o que está escrito e o que eu compreendo. Isso é que vai produzir a abertura para novos conhecimentos ou para consolidação ou para assimilação do conhecimento real do texto, ou da compreensão real do texto.
E aí nós vamos dar ferramentas como o conhecimento das figuras de linguagem, nós vamos entender qual é a função de cada figura, de que maneira elas nos ajudam a compreender os textos bíblicos, como elas podem nos ajudar a ter uma compreensão mais exata daquilo que o texto está nos dizendo. Tá? Então, essas figuras de linguagem também estarão presentes no nosso estudo. Então, gravem aí. Significante é o código, é a palavra, é o que está diante de nós. Significado é a imagem que essa palavra causa ou traz à nossa mente. A significação é a relação que existe entre o significante, a palavra, entre a imagem que veio à nossa mente, que é a nossa capacidade de entender esse código. Então, eu leio e, por exemplo, eu posso escrever uma frase e dar para todos vocês lerem essa frase e pedir para que vocês interpretem. E cada um de vocês pode ter uma interpretação diferente, porque isso vai depender do conhecimento de vida, que são as experiências acumuladas, vai depender do conhecimento intelectual, que é a capacidade de ampliação do conhecimento, quando você consegue uma abertura maior e fazer relações muito mais amplas com outras ciências, com outros estudos. Vai depender da sua atenção naquele momento, porque às vezes você lê uma frase, mas não lê com atenção, então você pode ter uma compreensão equivocada, e isso pode implicar na sua interpretação. São variáveis que vão estar presentes na hora da sua leitura. Tem a questão, por exemplo, do local, né, a geografia. Então, se eu estou no Brasil, eu posso ter uma compreensão de cordeiro que seja muito limitada. E quem está, por exemplo, em uma região de Israel, onde é muito comum se falar sobre esse animal, a criação desse animal, só um exemplo, não que seja assim. Quem sabe essa pessoa tem uma compreensão muito mais ampla do que né? Uma pessoa que tem um conhecimento do idioma, né, que vai trabalhar a etimologia da palavra. Então, ele vai trabalhar a palavra cordeiro. O que significa a palavra cordeiro? De onde surgiu essa palavra? Qual o significado? Quais são os possíveis significados dessa palavra? Então, essa pessoa também vai ter uma capacidade de compreensão e interpretação diferente de mim, quem sabe, e quem sabe diferente de todos vocês que estão participando dessa aula. Então, o código que está diante de nós pode ser interpretado considerando as variáveis na qual nós estamos inseridos ou com as quais nós trabalharemos. A questão do idioma, a questão da palavra em si, vamos trabalhar a questão das imagens. Então, tudo isso vai determinar o tipo de compreensão e interpretação que eu terei. Tá? Então, o significante é a palavra em si, o código. O significado é a imagem que esse código me transmite. Né? De que maneira eu consigo compreender isso com as minhas experiências, com o meu conhecimento. E a significação é quando eu consigo fazer uma relação entre o código que está diante de mim, o meu conhecimento, e consigo ampliar isso para outros conhecimentos. Por exemplo, nós encontramos aí o estudo das figuras de linguagem, quando eu uso uma metáfora, dizendo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quais são as formas literárias da Bíblia? Então, nós encontramos algumas formas literárias que, dentre outras, nós conseguimos extrair. Claro, nós não vamos conseguir estudar todas as formas literárias, mas essas nós vamos tentar ao máximo estudá-las. Tá? Então, a primeira forma literária seria a narrativa e a biografia. A narrativa e a biografia, quem sabe, sejam predominantes, né, na Bíblia Sagrada. Então, nós vamos encontrar muitas narrativas. Essas narrativas e biografias, elas vão nos trazer um conhecimento histórico, né, dos textos bíblicos. É claro, as narrativas bíblicas, elas também possuem, nós vamos encontrar narrativas descritivas, nós vamos encontrar narrativas históricas, e por aí vai. Nós vamos encontrar a parábola, né?
parábolas também fazem parte de uma forma literária empregada na Bíblia, e por várias vezes Jesus usou essa ferramenta, esse mecanismo, para transmitir a sua mensagem. Nós vamos encontrar a lei, né, o Pentateuco, que nós chamamos, né, que são os livros da lei. Nós vamos estudar uma linguagem própria desses livros, de que maneira esses livros transmitiam ou transmitem até hoje a mensagem, um código legal utilizado para a estruturação de uma sociedade, economicamente falando, e politicamente e socialmente, claro. E a literatura desse povo é influenciada diretamente por esse estilo, né, por esse estilo de escrita, a lei. Nós vamos encontrar proféticos ou profecia, né? Livros que nos falam sobre uma mensagem divina direcionada à humanidade, também nos falam sobre a maneira como Deus age, tanto levando em consideração o passado como o presente e também o futuro, né? Se referindo a coisas, a previsões, né? Relacionadas ao futuro. Então, são formas literárias que serão apresentadas nos estudos de hermenêutica, que nós precisamos estar inteirados dessas formas. Eu espero que estejamos juntos. Eu sei que é um assunto bem técnico, mas é de uma importância extrema para todos aqueles que estão cursando aí, estão fazendo curso de teologia, graça sobre graça, e almejam concluir esse curso com louvor e garantir, né, um conhecimento que seja prático, que seja substancial. Okay? Então, essas formas literárias, elas vão nos ajudar a compreender melhor cada livro que a Bíblia nos apresenta, e nós vamos conseguir, então, ter uma visão muito mais segmentada, eu diria dialética, mas também uma visão muito mais clara com respeito a cada livro ou a cada conjunto de livros que nós vamos nos deparar ao estudar a Bíblia Sagrada. Tá? Os principais livros da lei, como eu disse para vocês, nós temos aí Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o gênero da narrativa é o mais comum na Bíblia. Nós vamos encontrar aí muito. Mais de mais de um terço da Bíblia Sagrada está composto nesse gênero aí literário, que é a narrativa. A narrativa é o relato de um acontecimento específico no tempo e no espaço, com participantes cujas histórias possuem seu registro com começo, meio e fim. Então, nós vamos encontrar uma narrativa basicamente estruturada em uma história que tem um começo, que tem um meio e que tem um fim. Nós vamos encontrar livros de narrativas como Êxodo, Israel, a história de Ruth, uma biografia dos juízes, dos reis de Judá e de Israel, o ministério terreno de Cristo, o crescimento da igreja em Atos, são gêneros aí narrativos e biográficos. Okay? Com respeito às parábolas, como eu disse para vocês, Jesus utilizou muito essa ferramenta para transmitir os seus ensinos. Então, nós vamos encontrar, como exemplos, o apólogo de João, de Jotão, desculpa. Nós vamos encontrar a cordeirinha. O apólogo de Jotão está em Juízes, capítulo de número 9, verso de número 7 em diante. A cordeirinha, segundo Samuel, capítulo de número 12, verso de número 2 em diante. Os vingadores do sangue, em 2 Samuel, capítulo de número 14, verso de número 1 a 11. Prisioneiro foragido, em 1 Reis, capítulo de número 20, verso de número 35 a 40. A vinha e as suas uvas, em Isaías, capítulo de número 5, é um texto que eu gosto muito, Isaías, capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 7. As águias e a vinha, em Ezequiel, capítulo de número 17. Os leõezinhos, em Ezequiel, capítulo de número 19, verso de número 2 a 9. A videira, em Ezequiel, capítulo de número 19, verso de número 10 a 14. O incêndio do bosque,
em Ezequiel, capítulo de número 20, verso de número 45 a 49. A panela a ferver, em Ezequiel, capítulo de número 24, a partir do verso de número 3. São algumas parábolas que nós encontramos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos por várias vezes Jesus utilizando essas parábolas. Então nós vamos encontrar no Novo Testamento e nós encontramos também alegorias. Né? Uma das alegorias bíblicas mais interessantes está em Provérbios, capítulo de número 5, verso de número 15, quando nos fala sobre fidelidade conjugal. Então, esses gêneros literários, aí, essas formas literárias vão nos auxiliar a ter uma compreensão mais ampla, mais exata do texto bíblico. Né? Nós encontramos dentro da forma literária, poesia, o livro de Salmos, Cantares, o livro de Jó também nós encontramos alguns fragmentos que são poéticos, né? Ah, livros da lei, né? Como eu disse para vocês, nós encontramos aí Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livro da profecia, nós encontramos o livro do Apocalipse, né? Que é um dos livros que nós comentamos na aula passada, quando falamos sobre a escatologia bíblica. Bem, essas são algumas formas literárias sobre as quais nós vamos nos debruçar durante as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem dúvidas, podem escrever nos comentários, depois a gente vai respondendo e eu tenho um pequeno questionário para vocês, ok? Então, o questionário começa. O que significa dizer que a Bíblia é inerrante, plenária e verbal? De que maneira o sentido de um texto está ligado ao público para o qual ele foi escrito? Terceiro, como o leitor se torna autor de tudo aquilo que ele lê? Quarto, dê a definição de significante, significado e significação. E a última questão é: desenvolva uma pesquisa sobre as formas literárias apresentadas na aula. Então, você vai fazer uma pesquisa e na próxima aula eu tenho certeza que você vai chegar aqui com muito mais conhecimento para poder interagir e dialogar com esse conteúdo tão rico que nos é oferecido hoje pelo estudo de hermenêutica bíblica. É um prazer estar com vocês sempre. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Compartilhem essa aula com outras pessoas, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, Pastor Marvel Souza. Entra lá no nosso canal, faça sua inscrição. Todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Muito obrigado a todos vocês. Desejo a vocês uma excelente noite. Que Deus em Cristo vos abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.